Pessoal, é impressionante como o nosso índice de acerto é alto. Estou de fato impressionado. Hoje pela manhã eu falei para vocês lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, é canal Profiléu, me siga lá. Eu disse que essa seria uma sessão divertidíssima da CPI e de fato foi. Bate-boca, quase voz de prisão, xingamentos. E foi o pior depoimento de todos para Bolsonaro. O pior depoimento. Vou falar de tudo, vou seguir uma ordem, vou comentar, claro, qual foi o intuito de Flávio Bolsonaro ao chamar Renan Calheiros de vagabundo. Tudo isso será explicado. Mas antes eu peço o seu like, porque no vídeo de hoje da tarde teve um problema no áudio, ficou ruim, ficou muito baixo, e isso acaba prejudicando a plataforma de divulgar o vídeo. Então deixe seu like, é uma força que você dá no canal, nesse momento de dificuldade que a gente teve por conta do vídeo de hoje. Mas quem é Fábio Weingarten e por que ele esteve hoje na CPI? Por que esse depoimento foi um depoimento muito ruim, mentiu, enfim, vamos lá. Fábio Weingarten, ele foi chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, no caso do governo Bolsonaro. Fábio Weingarten nem era para estar lá na CPI hoje, mas ele foi porque há algumas semanas ele prestou uma entrevista, concedeu uma entrevista para a revista Veja, no qual ele fala que iniciou as negociações com o laboratório, com a Pfizer, para aquisição de vacinas, o que é algo estranho, porque não seria da alçada dele, mas enfim. E também ele falou que o Bolsonaro ele é mal assessorado, que o Bolsonaro recebe informações falsas, seja de modo intencional ou não, e também que o Ministério da Saúde é incompetente. Então, pelas declarações que ele falou, ele conseguiu um espaço na CPI. E as declarações dele para a revista Veja caíram como uma bomba no Palácio do Planalto. Ele tentou defender Bolsonaro ao jogar a responsabilidade no Ministério da Saúde, mas prejudicou. E aí ele acabou sendo chamado como testemunha para a CPI. O Fábio Weingarten, ele estava isolado, afastado do governo, ele foi abandonado, o governo não sentou para conversar com ele pelas informações que nós recebemos e a tropa de choque do governo também não tinha nenhum argumento, porque conversaram com o Palácio do Planalto e não pensaram, não bolaram uma estratégia ali de defesa. Então seria na sorte e os os senadores, governistas, tentariam ali pensar em algum tipo de estratégia, o que não aconteceu, porque todos eles são fracos, com exceção do Fernando Bezerra. E aí o Fábio Weingarten chegou, já começou a ser questionado pelo Renan Calheiros. E o Fábio Weingarten, em 3 momentos ali do depoimento, claramente mentiu pelo consenso ali dos senadores e de parte da imprensa. E aí o que aconteceu? Pelo fato dele ter mentido, ele não pode fazer isso, porque ele não é acusado, ele é testemunha. E na condição de testemunha, ele tem sempre que falar a verdade. Só que o depoimento teve contradições. E em alguns momentos da CPI, o próprio Renan Calheiros, que é relator da CPI da pandemia, sugeriu que o Fábio Weingarten fosse preso, posição que não foi acatada pelo Omar Aziz, que é o presidente da CPI, de modo acertado na minha opinião. Eu vou falar o motivo mais pra frente no vídeo e eu entendo todos os argumentos contrários, mas eu vou emitir a minha opinião. Não foi somente Renan Calheiros que solicitou a prisão do Fábio Weingarten, o Alessandro Vieira, do Cidadania, que tem tido um papel assim de muito destaque na CPI, fazendo perguntas muito bem colocadas, muito incisivas, sabendo como perguntar. Ele sempre fica pro final, talvez até de um modo estratégico, mas o senador Alessandro Vieira tem tido um papel de destaque nessa CPI. Ele também sugeriu a prisão do Fábio Weingarten, assim como o Fabiano Cantarato também solicitou a prisão do Fábio Weingarten. Mas tirando o consenso, né, as mentiras do Fábio Weingarten, a CPI conseguiu produzir provas contra Bolsonaro, provas muito pesadas. A primeira grande prova é Fábio Weingarten disse que integrantes do governo Bolsonaro, o próprio presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, na época, né, o ministro da Economia Paulo Guedes, o general Braga Neto e o chanceler americano, o embaixador americano no Brasil, receberam um e-mail da Pfizer falando sobre as compras de vacinas, isso em setembro. E no e-mail estava destacado que era importante ter uma resposta rápida por parte do governo brasileiro por conta da alta demanda. E não houve nenhum tipo de resposta. Durante 2 meses, ninguém do governo brasileiro entrou em contato com a Pfizer. Quem entrou em contato foi o Fábio Weingarten, porque ele foi avisado pelo dono da Rede TV, olha a história, pelo dono da Rede TV, porque a esposa dele trabalha na Pfizer, e aí ele falou
com o Fábio Weingarten. O Weingarten, de prontidão, mandou um e-mail, entrou em contato com a Pfizer nos Estados Unidos, ele recebeu a informação de volta e levou até Bolsonaro. Isso 2 meses depois, e ele ficou sabendo por acaso. Então há uma prova que o governo Bolsonaro negligenciou a compra de vacinas da Pfizer. Ele esperou 2 meses, sendo que a Pfizer pediu velocidade, pediu agilidade. Então é uma prova contra Bolsonaro. Também foi reiterado pelo Fábio Weingarten que o Bolsonaro tem alguns aconselhamentos paralelos, pelo que deu a entender no depoimento dele. Então são 2 pontos importantes. Primeiro, que o Bolsonaro agiu de modo a negligenciar o e-mail da Pfizer, porque houve de fato esse e-mail. O Fábio Weingarten também corrobora com a versão de Taishi, com a versão de Mandetta sobre a existência de um gabinete paralelo. Mas essa questão do e-mail que foi encaminhado pela Pfizer solicitando ao Brasil, vamos comprar, vamos negociar, e não houve resposta, é uma prova muito contundente gerada pela CPI com o depoimento do Fábio Weingarten, e ele começou ali a ter alguns problemas de contradição. Na revista Veja ele falava uma coisa e ele só estava lá por conta da revista Veja. Ele falava uma coisa, mas para a CPI ele falava outra. Falou de 5 escritórios de advocacia que estavam negociando com a Pfizer, estavam ali relacionados à negociação com a Pfizer, depois falava que não. Aí na revista Veja ele disse que recebeu autonomia e autorização do presidente Bolsonaro para tratar de certas negociações, depois ele não respondeu. Isso foi acabando gerando toda essa situação de animosidade contra ele. Os senadores ficaram bastante irritados e aí houve até a parte da prisão. O senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, falou que não era carcereiro e não iria prender ninguém. Eu entendo a posição do Omar Aziz e eu concordo com ela. Eu acho que na minha opinião, se o Fábio Weingarten saísse preso da CPI, criaria uma espécie de mártir e reforçaria uma narrativa que é feita por parte do governo que aquela é uma CPI inquisitória. Isso poderia ser muito perigoso, mas eu também entendo o lado do Renan Calheiros e daqueles que defendem que deveria ter acontecido a prisão do Fábio Weingarten, porque ele abre um precedente muito grande para que outras pessoas possam mentir também na CPI, no caso Eduardo Pazuello. E foi isso exatamente, não foi tão explícito, obviamente, mas Renan Calheiros falou, nós estamos abrindo um precedente perigoso, estamos abrindo uma porta que talvez a gente não consiga fechá-la. O Omar Aziz parece que vai submeter o depoimento para o Ministério Público e essa vai ser uma decisão do Ministério Público de prender ou não o Weingarten. A verdade, pessoal, é que foi uma situação muito ruim para Bolsonaro, porque Weingarten mentiu, Weingarten, pelo que está sendo feito pelo consenso, sempre é bom destacar, e Weingarten produziu uma prova contra Bolsonaro, um e-mail que não foi respondido. A situação foi tão ruim para o governo que Flávio Bolsonaro, que é senador, o filho 01 do presidente da República, foi até a CPI e em um determinado momento ele estava inscrito para falar, ele não faz parte da comissão, mas ele ali interrompeu e causou um tumulto chamando o Renan Calheiros de vagabundo. Uma pessoa não é ser condenado, ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Renan Calheiros reagiu também chamando Flávio Bolsonaro, ali houve um xingamento e a sessão foi suspensa, não por conta dos xingamentos, porque ela já iria ser suspensa de qualquer forma, porque haveria sessão no Senado e aí você não pode ter uma reunião da CPI paralelo à sessão do Senado. Mas é claro que o Flávio Bolsonaro ele estava muito sereno na hora que ele falou e altivo. Então ele foi para lá justamente com esse objetivo. Possivelmente o Bolsonaro o orientou a ir lá e tumultuar a sessão, a xingar Renan Calheiros. Por quê? O destaque todo vai para cima do xingamento do Flávio Bolsonaro. Então ele conseguiu deslocar o foco das manchetes e da opinião pública a respeito da CPI, que produziu uma prova contra Bolsonaro em um depoimento considerado mentiroso. E tem ainda uma questão que o Flávio Bolsonaro reforça uma posição para a sociedade sobre Renan Calheiros. Quem seria Renan Calheiros? Então ele ataca e joga Renan Calheiros ao gado. Então foi um objetivo muito claro, tumultuar a sessão, deslocar o foco da CPI, das notícias, tanto que a fala do Flávio Bolsonaro ganhou as manchetes do pior depoimento para Bolsonaro, que é um depoimento que o incrimina. O próprio Renan Calheiros falou, você está incriminando o Bolsonaro com esse seu depoimento. E de fato, porque foi produzida uma prova ali. Então esse foi o objetivo, tumultuar, trazer as manchetes para si, criando de fato uma cortina de fumaça, deslocando a atenção. O problema para o Flávio Bolsonaro e para o azar também do presidente da República é que saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que o Bolsonaro perde para o Lula no segundo turno com uma diferença de mais de 20%. O Lula vence Bolsonaro hoje no segundo turno, segundo dados do Datafolha, com 55%, enquanto o Bolsonaro tem 32%.
É um resultado péssimo e é claro que já ganhou as notícias, porque é uma lavada que o Lula está dando em Bolsonaro no segundo turno. Vou possivelmente comentar nos próximos dias essa pesquisa. Mas aí o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro, que tinha conseguido ganhar as notícias, ganhar as manchetes, ele já perdeu para essa pesquisa do Lula. Mas é uma situação interessante, vamos continuar observando como que vai acontecer nas próximas sessões. Eu gravo esse vídeo, a sessão está suspensa, possivelmente vai voltar a reunião. E aí eu gostaria de, se tiver alguma outra reviravolta, eu faço um vídeo para vocês, fiquem tranquilos. Mas essa é a minha percepção, foi o pior depoimento para Bolsonaro. Uma prova foi produzida e foi tão ruim o depoimento que o próprio Flávio Bolsonaro teve que ir lá e tumultuar toda a situação porque não houve mais o que pudesse ser feito. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso e deixem aqui nos comentários. Como que isso pode afetar a CPI? Tira o foco da sessão de hoje, mas o relatório está lá e outros depoimentos vão surgir. E a situação está péssima para Bolsonaro porque todo depoimento é muito ruim, tem sido muito ruim para o presidente da República.